E aí pessoal, beleza? Então vamos fazer o seguinte, segunda parte do nosso vídeo das aulas 17 e 18, tá? Da frente 2. Eu te falei, era uma aula extensa, quebrei em 2 vídeos para ficar um pouco mais curto. Olha, quase que eu entrei na câmera. Para ficar mais fácil para a gente poder assistir, mais fácil poder subir na internet, no YouTube, tá? Questão 4, ela é uma questão que basicamente ela vai discutir com você se você conhece um pouco de polaridade de equipamentos. Tá? Só retomando, por que essa questão está nessa aula, deixa eu tirar um pouco dessa luminosidade da minha cara aqui, ó. Aí, ó, né? Parece um brilho na minha cabeça aqui, é a lâmpada aqui do quarto de casa. Para você poder pensar nessa ideia, lembra, eu preciso estabelecer uma diferença de potencial entre os terminais do aparelho que eu vou ligar. Então eu preciso que os terminais do meu gerador, da minha fonte, se conectem aos terminais do meu aparelho. Se você já mexeu com uma pilha, você conhece quem são os terminais da pilha. Se você já trocou uma lâmpada de filamento, já viu, você conheceria quem são os terminais da lâmpada. Se você nunca fez isso, você precisa saber então quem são esses terminais. É o tipo de pergunta que aparece no Enem que tem muito a ver com o conhecimento prático das pessoas. Tá? Da mesma forma que tem certas perguntas de biologia que vão ter ligação com o conhecimento da pessoa de campo. Né? Tem um amigo biólogo que brinca, fala, pô, Enem acha que você mora no campo, que você assiste Globo Rural. Tá? E essa é igual, né? Você tem uma questão aqui que uma pessoa com conhecimento prático de educação não formal mataria. Então, por exemplo, primeira coisa, onde são os terminais da lâmpada? A minha figura tá meio feia, né? Porque eu copio do PDF da apostila e aumento, mas a sua deve estar bonita. Onde são os terminais da lâmpada? Quer dizer, quem são os polos da lâmpada que vão fazer essa lâmpada funcionar? Toda a rosca da lâmpada, então toda a lateral desse soquete que você tem aí, tá? A rosca da lâmpada. E o outro terminal é a base. Se você pegar uma lâmpada e olhar a base dela, parece que ela tem uma soldazinha ali. Então a base é um polo e a lateral da rosca é outro. Então eu preciso conectar os terminais da pilha, um à lateral da rosca e o outro à base da lâmpada. Beleza? E os terminais da pilha, quem são? O biquinho, a pontinha na parte superior dela, e é só a pontinha, tá? Essa pontinha, ela é de terminal positivo, ou toda a base inferior dela, toda a parte de baixo dela, que é o terminal negativo, tá? Qualquer parte metálica da base é o terminal negativo. Ué, então o que eu preciso fazer? Conectar a base da pilha e o biquinho da pilha, um desses caras à lateral, na rosca da lâmpada, e o outro à base da lâmpada. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente olha, então, nossa primeira afirmativa, nossa primeira montagem, isso está acontecendo. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque eu tenho o terminal negativo, a parte de baixo da lâmpada, ligada à lateral, e a base da lâmpada encostada direto no terminal positivo. E aí, legal, esse cara funciona. Tá? Ele vai acender. O 1 vai acender. O 2, por que o 2 não vai acender? Porque o biquinho, tá? Que é o terminal positivo, não foi conectado. Tá? Ele não está encostado lá. Então ele não vai acender. Belezinha? Então, ó, o 2 não funciona. Terceira situação aí. Se você olhar, eu tenho a rosca da lâmpada ligada na parte de baixo da pilha, na base, e toda a base vale. E a base da lâmpada ligada no terminal positivo. A 3 e a 1, elas são idênticas. Ah, é só o fio de baixo que não está colocado no mesmo lugar. Toma cuidado, que você vai olhar para a 2 e falar, professor, a 2 é idêntica também. Não é não. Por que a 2 não é idêntica? Porque o fio não está conectado ao biquinho, tá? Aquela, sei lá, biquinho, acho que é isso mesmo, essa pontinha aí que eu tenho do terminal positivo da lâmpada. Tá legal? Então teria que estar ligado nesse terminal positivo. E não tá na 2. A 1 está porque a base da lâmpada está encostando nele e a rosca da lâmpada encostando lá embaixo. Toda a parte de baixo do terminal negativo conecta. Ok? Quarta possibilidade. Quarta possibilidade é ridícula, não funciona. Por quê? Ele ligou a base da lâmpada do lado da pilha. E os terminais são toda a base ou a pontinha, tá, do terminal positivo. 5. Também não vai funcionar, porque também é outro ridículo. Ele colocou um fio no bulbo, no vidro da lâmpada. Tá? Esse vidro nem é condutor, então ele não vai funcionar. Tá legal? 6. Também não funciona. Espero que vocês tenham uma apostila na mão aí para enxergar, tá? Porque eu estou olhando a minha impressa aqui, porque de fato o desenho aqui é difícil de enxergar.
Por que E6 não funciona? Porque ele conectou o terminal negativo da pilha à rosca e encostou a rosca no terminal positivo. Tá? Ele não colocou o terminal da base da pilha, da base da lâmpada, desculpa, em um dos terminais. Tá? Então não vai funcionar. Preciso estabelecer uma diferença de potencial entre os dois. E aqui eu não tenho. Tá? Eu liguei o mesmo plug no mais e no menos. Tá legal? O que a gente fez aqui foi dar uma bela curto-circuitada na lâmpada aí. Bom, que mais? Não funciona, a 7 funciona. Por quê? Ó, a base da lâmpada está ligada na base da pilha. A base da lâmpada na base da pilha. E a lateral, que é a rosca da lâmpada, no biquinho, no polo positivo da pilha. Então esse 7 funciona. Os que funcionam, então, 1, 3 e 7. Beleza? É uma questão que teoria mesmo embarcada nela a gente tem muito pouco. Mas é uma questão que dá bastante trabalho para fazer. Tá? O pessoal erra bastante. Vamos seguir. Nosso próximo assunto, já atravessei direto, são os resistores. O que é um resistor? São os aparelhos que convertem energia térmica em calor. Então, quando você olha para circuitos, tá? Se você abrir algum equipamento elétrico, você vai encontrar caras desse jeito aqui. Se você abrir um chuveiro, provavelmente você encontra um cara desse jeito. E essa representação, tanto de um quanto de outro, são feitas assim. É como se eu tivesse um polo mais e um polo menos. Aí eu tenho esse monte de risquinho no meio, que representa o meu resistor. A corrente que vai do mais para o menos, lembra? Sentido convencional, vai do mais para o menos. Tem que se estabelecer no condutor quando tem uma diferença de potencial entre os dois terminais. Quando tem um U entre os dois terminais. Esse resistor nada mais é, ó, poderia ser, né, do que um pedaço de fio. Ó. Esse fio todo enroladinho aqui. Tá? Então vale para ele o que a gente definiu lá no começo de corrente elétrica. Estabeleci uma diferença de potencial, vai do terminal mais para o polo menos. A única diferença é que essa corrente, quando passa por aqui, perde parte da energia potencial elétrica, convertendo-a em calor. Então, esse cara vai esquentar e a gente vai utilizar esse calor para poder aquecer alguma coisa. Tá? Existe uma relação entre a DDP e a corrente que passa e esse R aqui. Essa relação a gente chama de lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Né? Ela fala que se eu dividir U por I, eu vou achar o R. Tá? U por I vai ser o R. E a gente acaba escrevendo ela assim, ó, U igual a R vezes I. URI. U igual a R vezes I. Tá? Não tem nada a ver, teoricamente, com o que eu vou falar para você. Mas só para você entender. Ó, o U e o I são grandezas diretamente proporcionais, desde que o meu R seja constante. A gente chama ele de resistor ômico. Vai aparecer um gráfico dele aqui embaixo daqui a pouco. Então imagina que o R é constante. Quando eu aumento o valor do U, eu aumento o valor do I. Tá? Para ter mais corrente passando aqui, preciso aumentar o desnível de energia. Traçando um paralelo com o resultante igual a massa vezes aceleração, né? Para eu ter mais aceleração, eu precisaria empurrar com mais força. Para eu ter mais elétron passando, eu preciso ter maior desnível de energia. Legal? URI. Bom, e esse R, por que ele aparece aqui? R é a resistência. Resistência tem a ver com dificuldade que esse condutor vai oferecer à passagem desse elétron. Tá? Então aqui é a dificuldade que vai ter para esse elétron passar. Então U igual a R vezes I. Em que o U é a tensão, ou a diferença de potencial, a quantidade de volts que eu tenho, tá, entre esses dois terminais, a diferença deles. Isso que a gente chama de diferença de potencial, a gente abrevia DDP. O R é a resistência do resistor. Resistor é o aparelho, resistência é a propriedade que ele tem de se opor à passagem dos elétrons. E o I vai ser a corrente elétrica, URI. Beleza? Se esse resistor for de resistência constante, ele é chamado de ômico. E o gráfico dele tem esta propriedade aqui. Ó, ele é uma reta crescente que parte do 0 a 0. Qualquer par de U por I que eu pegue, U dividido por I dá sempre a mesma resposta. Porque U dividido por I é o R, né? A resistência será constante e o valor dela vai ser sempre o mesmo. Exceto se eu dividir 0 por 0, né? Que aí dá uma incoerência matemática. 0 por 0 é indeterminado. Unidade de resistência. Resistência vai ser U dividido por I, volt por ampere. Volt por ampere ganhou um nome especial, ganhou o nome de Ohm. Foi o cara que listou isso aqui, né? Eu falei, essa aqui é a primeira lei de Ohm. Só que se eu colocar O maiúsculo para representar o Ohm, a gente confunde com zero. Então a gente optou pela letra grega ômega. Tá? Então a resistência, que é o volt por ampere, é medida em Ohm, dado pela letra grega ômega. Ah, professor, e se o gráfico não for uma resistência? Se o gráfico não for uma resistência,
matematicamente a lei continua valendo. A única diferença é que se eu fizer isso aí para um ponto e fizer para outro, eu vou achar valores de R que são diferentes. URI vale para qualquer resistor. Aqueles que são ômicos, tá, tem o valor de R o mesmo, independente de qual par de U e de I eu pego. Os não ômicos não. Para cada ponto de U e de I, eu acho um valor diferente de resistência. Belezinha? Então vamos seguir, ó. Exercícios para você fazer. Então lá no seu caderno Tetra 1 ainda, página 558, a gente vai ter uma questão que eu vou ler aqui na minha original, porque tá piquitico para eu ler, tá? Para você também, espero que você tenha original, caso você não consiga ler o que está escrito aqui, porque é da sua apostila. Ele fala assim, ó, a indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico a seguir ilustra o comportamento elétrico de 3 dispositivos eletrônicos quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I. Então tem um gráfico de U no eixo horizontal por I no eixo vertical. Tá? U por I. Com base na figura, está a alternativa correta. Letra A. O dispositivo D1 é não ômico na faixa de menos 30 a 30 volts e sua resistência vale 0,2. Bom, aqui a gente tem dois problemas. Se ele falar que é não ômico, se isso estiver certo, ele não consegue afirmar o valor da resistência. Por quê? Se a resistência é variável, para cada ponto teria um resultado diferente. Então ele teria que falar assim, a resistência vale tanto em tal tensão. Entretanto, além desse problema, olha para o meu resistor aqui, ó, né, o gráfico. O D1 é essa reta. D1 é uma reta em todo o gráfico. Então D1 é um resistor ômico. E ele disse que ele era não ômico. Então tá errado. O resistor 1, D1, é um dispositivo que tem resistência constante, já que o gráfico de U por I é uma reta. Beleza? Vamos lá. Letra B. O dispositivo D2 é ômico na faixa de menos 20 a 20 volts. Olha o D2 aqui, ó. Tá? O D2 é o que está pontilhadinho, é esse, né? Ó. Tem reta nesse dispositivo D2 que eu estou mostrando aqui, ó? Não tem, né? Se esse cara não é reta, ele não pode ser ômico. D2 é um dispositivo não ômico. O gráfico dele é todo curvo no intervalo de tempo que a gente está considerando aí. No intervalo de tensão, desculpa, que a gente está considerando. Então ele não pode ser ômico, ele é não ômico. Então aqui estão grifados os dois erros das afirmativas A e B. Terceira, ou letra C, perdão, afirmativa. O dispositivo D3 é ômico na faixa de menos 10 a 10 volts. Então vamos ver. O D3 é esse cara aqui, né? De menos 10 até 10, o gráfico é uma reta. Então ele é ômico nesse intervalo. Tá? De menos 10 até 10 volts, ele tem uma reta, então ele é ômico. E sua resistência vale meio kΩ. Bom, como ele falou que pode valer meio kΩ, eu preciso calcular o valor desse cara. Letra C, então, vou testar. Eu sei que U igual a R vezes I. Olhando para o gráfico, posso escolher algum valor de U e de I, desde que seja no intervalo de menos 10 até 10. Eu vou pegar o 10 aqui, ó. U vale 10. Quando I vale 5, olha para o eixo, miliampere. Mili significa 10 a menos 3. Tá? Você tem que sempre olhar as unidades de medida das grandezas que estão nos eixos. Então, 10 volts igual a R vezes 5 vezes 10 a menos 3, 5 miliamperes. 5 vai dividindo, né? 5 vezes 10 a menos 3 divide. 10 dividido por 5, 2. E 10 a menos 3, quando a gente divide por ele, a gente inverte, passa ali para cima, trocando o sinal do expoente. R vai ser 2 vezes 10 ao cubo ohms. O cubo é o quilo, é 1000. 2 quiloohms. E ele falava que era meio. Então a afirmativa C está errada. Afirmativa D. O dispositivo D1 é ômico na faixa de menos 30 a 30. Beleza, ó, o D1 é uma reta de menos 30 a 30. Então tá certo. Tá? E sua resistência vale 6. Vamos calcular. U igual a R vezes I. Vou escolher um valor de R e de I, perdão, de U e de I para esse cara. U é 30, R 5 mili. 5 vezes 10 a menos 3. Então 30 é igual a R vezes 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 3 eu divido.
30 dividido por 5 dá 6. 10 a menos 3, passo para cima, inverto o sinal. 6 vezes 10 é a terceira ons. O K é o quilo, então 6 quilo-ons. Ué, então tá beleza. Essa é a alternativa correta. Repara que na letra E ele falava assim, ó, dispositivo D3 é não ômico na faixa de menos 10 a 10. Beleza? Dispositivo D3 já está errado, ele é ômico nessa faixa. E sua resistência vale meio, vou insistir com isso. Quando o resistor é não ômico, ele tem que pedir para mim em que ponto ele quer a resistência, já que para posições diferentes do gráfico eu encontraria valores diferentes. Legal? Então essa é a alternativa D. Última questão. Essa aqui, eu abri um espaço de propósito entre as duas, tá? Entre essas duas linhas, que na sua apostila você tem bem pequenininho. Então, se você quiser fazer aqui apertado, você tem que dar uma espremida na sua letra aí, tá? Mas é possível. Ele fala assim, ó. Variando-se a diferença de potencial elétrico, U, em volt, aplicado a um dispositivo, e medindo a intensidade da corrente elétrica I em ampere que o atravessa, obtemos os resultados mostrados no quadro abaixo. Sabemos que a resistência elétrica desse condutor mede 40 ohms quando I é igual a 0. Por que isso? Porque eu não consigo dividir 0 por 0, né? 0 por 0 é indeterminado. Sobre as propriedades elétricas desse condutor, é assinale o que for correto. 1. A resistência elétrica do condutor aumenta linearmente com a corrente aplicada. Tá? Então, a resistência aumenta linearmente, quer dizer, eu aumento a corrente 3 vezes e a resistência teria que aumentar 3. Como que eu vou saber quanto que aumenta, se é que aumenta essa resistência? Ué, não é URI, U igual a R vezes I? Ué, então o R sozinho é U dividido por I. Ó, U dividido por I dá o R. Então, se eu pegar o U e dividir por I, eu devo encontrar a resistência. Então, eu coloquei aqui, ó, a resistência medida em ohms é U sobre I. O único que não daria certo é o 0 sobre 0. Mas ele me disse aqui, ó, que a resistência é 40 quando I é 0, tá? Eu não consigo dividir 0 sobre 0. É o único ponto que eu não posso aplicar a lei de Ohm. Para todos os outros, eu vou dividir o U por I e vou achar a resistência. Então, 15 dividido por 1/4. Tem que inverter a fração de baixo. 15 vezes 4, 60. 50 dividido por 1/2. Tá? Multiplica, então, invertido. 50 vezes meio. 50 vezes 2, perdão, dá 100. 90 dividido por 3/4. Tá, então é vezes 4 dividido por 3, 3 vezes 4, 12, 120. 130 dividido por 1, 130 mesmo. 170 dividido por 5/4, então 170 vezes 4 sobre 5. 170 por 5 dá 340 por 10, 34 vezes 4, 136. Beleza? Essas são as resistências para esse aparelho. Então repara que elas estão mudando de valor. Então este resistor não é ômico. Agora, como que eu sei se ele varia linearmente ou não? Pega dois que eu consigo comparar. Ó. De 15 para 90, eu aumentei a tensão em 6 vezes. Se ele fosse ômico, se ele fosse aumento linear, a resistência teria que aumentar 6 vezes também. Ou, se a gente preferir olhar aqui, ó, eu dobro a corrente aqui de 1/4 para meio e a minha resistência não dobra de 60 para 120. Então, não está aumentando linearmente. Tá? Ó, aqui a corrente é meio, aqui ela é 1. Eu dobrei a corrente e a minha resistência aumentou 30. Então não é um aumento linear. Por isso a afirmativa 1 está errada. Fazendo esse cálculozinho de resistência, a gente já resolve uma série delas. Ó. A segunda, a resistência do condutor, quando a corrente que eu atravesso é 1 ampere, vale 130. Tá vendo? Se a corrente for 1, a resistência é 130. Beleza? Né? Se a corrente fosse meio, a resistência seria 100. É outro valor. Para cada ponto eu tenho um valor diferente. 4. Num gráfico de U versus I, a resistência de cada ponto será numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pela origem e pelo ponto considerado. Beleza, gente, tá certo isso. É que eu não tenho esse gráfico para mostrar para você aqui e eu só vi cair isso nessa questão também. Mas se eu pegar o gráfico de U por I que a gente fez agora há pouco, tá? E eu faço U sobre R, U sobre I, para determinar o R, desculpa, isso equivale exatamente ao coeficiente angular da reta que tem origem, no eixo lá, na origem dos eixos, e a posição final no ponto que a gente está estudando. Ah, mas é só um detalhe matemático, ó, correta. Dúvida nisso a gente conversa no Hangouts na segunda-feira, tá? Que eu te mostro um gráfico e exploro como que é. 8. O condutor dissipa energia numa taxa de 21 watts
quando I igual a meio. O que é isso aí, esse watts? É a potência. Como que eu acho a potência de um bipolo? Π igual a I vezes U. Tá? A gente viu isso aí lá na aula anterior, na parte do vídeo anterior, mas não tinha feito conta. Para qualquer equipamento elétrico, P igual a I vezes U. Ué, I e U eu tenho na tabela. Para I igual a meio, cadê o meio? Está aqui. O U vale 50. P igual a I vezes U, meio vezes 50. A potência é 25 watts. Ele falou que é 21, então tá errado. Esse cara também, ó, para cada ponto aqui eu tenho uma potência diferente, tá? A resistência é diferente, potência é diferente. O condutor é ômico. O que é um condutor ômico? É aquele em que o valor da resistência seria sempre o mesmo, independente de quanto vale o U e o I a que esse cara está submetido. Esse condutor não pode ser ômico. Por que ele não é ômico? Para cada valor de U e de I, eu tenho um valor diferente de R. Então ela está errada. O que interessa para a gente? A soma das afirmativas corretas. São corretas 2 e 4. A soma vai dar 6. Beleza? Esse vídeo aqui complementa, então, o assunto da aula 17 e 18, tá? Que aí ficou separado em vídeos de 20, 25, 26 minutos, aquele, e esse está com uns 22, que eu acho que dá para você assistir sem cansar muito. Resolva as tarefas, traga as questões de dúvida nas aulas do Hangouts na segunda-feira. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês, tá? Juízo, bons estudos e a gente se vê em breve.